Exercício bem interessante. Ele vai fazer aqui a passagem, né, de duas escalas, que é a escala graus A versus a escala graus Celsius. E ele está em gráfico. Então, a primeira coisa que eu faço, sempre quando eu tenho um gráfico, eu passo para o sistema termômetro, que está aqui, ó. Então, você traça duas retas, termômetro Celsius, comparando com o termômetro A. Então, vamos lá. Quando for 120 graus A, 120 graus A, está aqui embaixo, ó, ele está sobre o eixo das abscissas, das ordenadas, né? Então ele é zero. Então ele é 0 graus correspondente na escala Celsius. E quando ele está com 20, ó, está aqui nesse pontinho, né? 20. Quando ele está com 20 graus Celsius, ele cruza o eixo das abscissas, então ele corresponde a zero, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos achar qualquer temperatura aqui pelo teorema de Thales, do pedacinho em pedação, né, que seja temperatura Celsius e temperatura A. Nós vamos achar uma equação termométrica que converte de Celsius para A. Como é que diz a lei de Thales? Ela diz que este pedacinho, está diretamente proporcional aos pedaços, tá? Esse pedação do termômetro com este pedação aqui do termômetro, tá? Então, como é que funciona a regra do pedacinho e do pedação? Vamos lá. O pedacinho aqui, você vai fazer teta não t, né? TC menos zero. Então tá aqui, ó, TC menos zero. E o pedaço maior seria 20 menos zero. É segmento de reta, tá? Quanto vale esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho ele vale C menos zero. E quanto vale o pedaço azul, o maior? É todo o fundo de escala do termômetro. Ele vai de 20 até zero. Mesma coisa aqui agora. O pedacinho ele vale TA menos 120. TA menos 120. Esse pedacinho aqui. E o azul grandão seria zero menos o 120. Zero menos o 120. Tá? Agora é matemática, né? Então vamos lá. Fica TC sobre 20, TA menos 120, dividido por menos 120. O que a gente pode fazer é dividir isso aqui por 20. Dividindo por 20 aqui dá 1. E aqui vai dar 6, certo? E agora multiplica em cruz. Então vai ficar menos, cuidado que é menos aqui, ó, menos 6TC, menos 6TC. E aqui vai ficar 1 que multiplica TA menos 120, que é o próprio TA menos 120. Então, essa equação aqui é a equação termométrica que faz a relação entre graus Celsius e graus A. Agora, você lembra que ele não quer em graus A para graus Celsius, ele quer graus Celsius e ele quer uma comparação em Kelvin, né? Essa é a pergunta dele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui aquela velha transformação de Celsius para Kelvin, né? Lembra que a temperatura em Kelvin ela é a temperatura em Celsius acrescida de 273. Então, quanto que é a temperatura em Celsius? É a temperatura em Kelvin menos 273, tá certo? Essa daqui, ó. Agora, lembra daquela equação que a gente acabou de deduzir aqui. É esta equação aqui que eu estou indicando. Menos 6 que multiplica TC igual a TA menos 120. No lugar do TC, você vai colocar o TK menos 273, que é o TC. E agora você tem uma equação que ela faz a conversão entre Kelvin e TA. Só que ele fala, que o exercício é todo melindroso, ele diz que o A registra o quádruplo do valor em Kelvin. Então significa que o A é igual a 4T Kelvin. Tá? A temperatura em A é 4T Kelvin. Então o que nós vamos fazer para ficar com uma incógnita só? Nós vamos tirar o TA da jogada, arranca aqui o TA, tira ele fora e substituir por 4TK. Então vai ficar menos 6 que multiplica TX, vai ficar menos 6TX. Menos com menos dá mais. 6 vezes 273 dá 1638. É igual a TK. Mas quem é TK? TK a gente vai substituir. Na verdade, não é que é TK, é que era TA, né? Quem é TA? É 4TK. Então a gente vai colocar 4TK menos 120. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Bom, esse menos 6 aqui, ele passa para o outro lado, ele fica mais. Então vai ficar 10, né? Não é isso? Vai ficar 10TK igual. O menos 120 a gente pode levar para o outro lado somando. Então ficaria 1638 mais 120. Então, 1638
mais 120. Isso vai dar 857, 1758. 1758. Você passa o 10 dividindo, o teu TK vai ser igual a 175,8 Kelvin. Muito bem. E agora, finalmente, você acha o TC. Lembra que o TC ele é o TK menos 273. Então, você vai pegar menos vai pegar o TK, que você acabou de descobrir, que é 175,8, menos 273. Você vai encontrar menos 97,2 graus Celsius. Exercício bem chatinho, bem... Vamos dizer que de termometria seria um dos exercícios mais difíceis que a gente pode ter. Tem nada de termometria que pode ser mais difícil do que isso. Por quê? Porque ele cobrou uma substituição em cima de outra, ele comparou uma temperatura que é 4 vezes o valor da outra, e ele fez você tirar de um gráfico para o sistema termométrico, ou seja, montar a equação a partir de um gráfico, que também é trabalhoso. Espero que você tenha entendido.